Uma boa noite a todos. Então, retomando o nosso encontro da semana anterior, da aula passada, queremos retomar o item 8. E a gente fez uma listinha de itens que a gente estava trabalhando para a gente poder estudar a dinâmica e o que envolve o homem de bem. Então, de uma maneira, essa trajetória que Joana nos propõe e que, de alguma maneira, está ligada à proposta do homem de bem, porque eu acho importante uma questão que ela traz, que esse homem virtuoso, esse homem de bem, ele implica, de alguma maneira, não só o nosso compromisso ético, moral, mas, acima de tudo, a realização do nosso espírito. Então, de uma maneira, não tem como separar esse objetivo de sermos melhor, de sermos dessa busca de perfeição e desse compromisso com a questão ética e moral, com a proposta de plenitude, de realização espiritual e, consequentemente, felicidade. Porque, antigamente, a ideia da virtuosidade estava muito ligado a uma atitude austera, de uma disciplina que era pesada, que era de abdicar da vida, que envolvia processos rígidos e imposições, muitas vezes, difíceis de cumprir, né? E a Joana de Ângeles, ela muda um pouquinho o cenário dessa perspectiva, trazendo que, de uma maneira, essa caminhada que envolve o nosso crescimento espiritual e a busca da virtude também é uma busca de exercício de amor, de esperança e de realização plena do nosso ser. E por isso que a plenitude se coloca aqui como uma das metas a ser alcançadas, né? Então, no capítulo 6 do autodescobrimento, ela vai trazer essa questão da meta e vai colocar a questão da plenitude. Então, no final do capítulo, ela diz: somente aqueles que se libertam e amam, após atravessarem as dificuldades e ultrapassarem as metas iniciais do processo terrestre, social, familiar, pessoal, permanecendo voltados para o bem geral e transformados interiormente, assim como iluminados pela chama da imortalidade, nela mergulhados pela própria causalidade, fruirão da real plenitude, que é a meta essencial. Então, a gente vê, de alguma maneira, que essa plenitude ela não implica abandonar o mundo, esquecer do nosso compromisso e ter uma vida apartada da realidade. Pelo contrário, né? É uma proposta de libertação e de amor. E essa proposta de amor e de libertação pressupõe ter metas terrestres e, junto com essas metas terrestres, que ela coloca a dimensão social, familiar, pessoal, ultrapassar isso. E se ultrapassar
é de uma maneira ver através de, né? Quer dizer, lançar nosso olhar que no contexto material da nossa existência existe um sentido espiritual que nos move. E junto aos compromissos do nosso ego, naquilo que envolve as metas da vida, né, poder também ter essa meta que é um indivíduo voltado para o bem geral. Né? Quer dizer, o nosso compromisso em sermos cooperadores da vida. E para sermos cooperadores da vida, temos também que trabalhar nós mesmos. Né? Porque não tem como a gente dar alguma coisa se não tivermos o que dar. Bem, alguma coisa até aí que alguém quer colocar? Vamos adiante? Então, de uma forma, tudo isso está comprometido com essa ideia, que daí a Iris vai colocar no Espelhos da Alma, da nossa, que ninguém vive sem um significado, sem um sentido. Né? De alguma maneira, a nossa vida ela ganha essa plenitude, ganha em realização e num nível menor em bem-estar, alegria, quando a gente tem um sentido que nos move. E mesmo aqueles que perdem o sentido da vida ou que não têm consciência desse sentido, inconscientemente buscam isso em algum lugar. Né? Então, todo esse cenário que a gente vive hoje em dia, que a gente chama das doenças do vazio, a gente vê essa perda de conexão com o nosso self, né, que é a nossa essência. E isso vai realmente construindo aquilo que o Jung comentou numa carta a um pastor, um grande buraco negro. Porque a gente escava muito a partir da ciência e da tecnologia, e nesse processo de busca, esquecemos o que é mais importante, que é a nossa realidade espiritual. E o resultado disso é isso que ele fala, um grande buraco negro, ou seja, um vazio existencial muito grande. Que resulta daí, consequentemente, numa série de conflitos e de infelicidade que povoa não só o indivíduo, mas toda a sociedade. E o que tem isso a ver com o homem de bem? Alguém pode trazer a relação dessa questão de um sentido, de um significado, com a ideia e a proposta do homem virtuoso, do homem de bem? Esse vazio, seja ele sentido no grupo social ou sozinhos, né, é o desafio que surge, né, dentro do ser, para procurar o sentido, buscar. Ele não vai direto à sua essência, ele vai procurar uma razão que lhe dê alegria, né? E com isso vai galgando, vai passando pelos desafios que se sucedem até conseguir a paz, né? A paz nas pequenas conquistas, não numa plenitude, mas nas pequenas conquistas que são a paz de espírito, a relação boa com as pessoas, né? Que aos poucos os quesitos do amor ao próximo, né? Da misericórdia que o Cristo ensina. De uma forma ou de outra, a pessoa é julgada nesse contexto, né? O que é muito bom. Que mais? Alguém mais tem alguma coisa a dizer em relação a isso? Gelson,
essa transformação que essa proposta do homem de bem insere dentro desse aspecto, dessa visão psicológica, ele traz uma série de armadilhas, né, que se a gente não está atento, a gente pode cair em várias delas. Muitas vezes eu me peguei numa condição assim de achando que, por ter adotado uma postura diferente daquilo que eu fazia no passado, que eu havia conseguido realizar uma transformação em mim. Mas, no momento seguinte, eu vi que aquela transformação não era real, era só fachada, era máscara. Então, a gente tem todas as letras, né? Todo o conteúdo desse capítulo Homem de Bem nos nossos livros, né? Mas, na prática, no meu caso, eu considero bem difícil, né? E ainda me preocupo mais ainda quando, ao invés da transformação, eu estou usando, na verdade, uma máscara de bonzinho para esconder um lobo feroz que existe dentro de mim. Então, se tu pudesse divagar um pouquinho sobre essa questão desse falso novo homem que a gente coloca para a vida, né, escondendo de forma inconsciente muitas vezes, né, a criatura real que ainda está presente dentro de nós, que nos surpreende, né? Muito bem. Vamos pensar juntos, né? Alguém tem alguma ideia? Eu acho que às vezes a gente é um pouco intolerante com a gente mesmo, né? A gente quer, quando a gente pensa que a gente está fazendo uma mudança, a gente quer aquela mudança, e talvez seja essa falta de um pouco de carinho com a gente mesmo, assim, porque é como fala aqui, né? Só o fato de a gente estar olhando para isso, estar tentando, já é um grande passo. E ouvindo ele, muitas vezes eu me coloquei nesse lugar, assim, de achar que pensei que tivesse melhorado, mas a gente sempre melhora um pouquinho. E eu acho que a gente, às vezes, tem que cuidar também para deixar de fazer a caridade com a gente mesmo, né? Porque não é fácil, realmente não é fácil. Mas o fato de olhar... E uma coisa que me chamou bastante atenção, de olhar para as nossas coisas, ver o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim, entre aspas, que pode nos trazer, ser aliados nessa busca, né? Porque a gente acha que só as coisas boas é que podem nos ser aliadas, né? Isso a gente falava no encontro anterior, dessa ilusão que a felicidade fosse, de igual maneira, impedir o sofrimento, se afastar da dor, né? E que não existe isso, né? Então, de igual maneira, a questão toda que isso implica um posicionamento existencial, acima de tudo, né? Que tu possa, apesar das limitações, dificuldades, encontrar um caminho, né, de felicidade, mesmo que ainda limitada. Vamos pegar a questão do sentido, daí a gente retoma essas questões que o Alceu está colocando. Que quando a gente fala de uma perda de sentido, a gente está vendo um ego que vai se distanciando de si mesmo, né? Que vai buscando se realizar como centro do processo da individuação e que vai ficando cada vez mais unilateral na sua atitude. E, consequentemente, por essa atitude unilateral, ele se dissocia do seu mundo interno. Ou, como coloca o Alceu, ele até pode ter alguns valores, pode até ansiar por algum ideal, mas como isso está projetado numa persona, ele apenas se apresenta
de maneira superficial, mas não faz realmente o compromisso consigo, né? Então, de alguma forma, a questão do significado de uma vida com sentido é uma vida onde se estabelece o eixo ego-self de maneira adequada, né? Porque quando o ego reconhece que o grande regente do processo não é o ego, mas é o self, né? E ele passa, então, a servir a esse self, ele passa realmente a se ocupar com aquilo que remete aos valores da alma, aquilo que é essencial, a essa dimensão da imortalidade, de uma consciência que consegue, então, não se restringir aos limites da persona, que envolve os nossos papéis sociais, o nosso corpo, os nossos desejos, simplesmente, e o nosso lugar na coletividade, mas, acima de tudo, de uma busca por esses valores de alma. E aí, realmente, eu estou conectado de tal maneira que esse sentido começa a tomar forma e ser reconhecido. E aí o movimento de individuação vai se dando conta, vai se dando, né? Só que esse processo, como diz Joana de Ângeles, não é tão simples assim. Por isso que o Alceu está nos colocando esse desafio, porque a gente estuda muito, né? A gente conhece muito do que envolve, por exemplo, os elementos que a doutrina nos oferece, leituras, práticas, entendimento, mas trazer isso para a nossa vida, né? E ver o quanto o ego escamoteia e quanto o ego, muitas vezes, tem realmente uma dificuldade de um confronto e se defende a partir do discurso religioso. Isso é uma questão realmente importante. Então, o que ela diz aqui no início do capítulo, né, no capítulo 6, na segunda página? Porque ela está dizendo assim, ela inicia o capítulo dizendo que nós somos afetados, contagiados por forças que nos rodeiam. E ela cita Paulo, na carta aos Coríntios, que adverte a todos nós, dizendo para que a gente não se engane, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então ela vai falar exatamente disso, da mente, da vigilância, do quanto os vícios mentais, a partir desses condicionamentos vulgares, né, que vão alimentando nossa alma de substâncias tóxicas, provocando uma série de perturbações, sejam a nível psíquico como a nível físico, né? E que pode gerar um sentimento de derrota e de depressão. Então, o que ela propõe? Ela propõe uma terapia do amor. E essa proposta de uma terapia do amor estabelece como ponto de partida a preservação ético-moral do indivíduo perante a si mesmo, com a consequência a valorização das suas capacidades de discernimento de ação. Eu acho que isso contempla as duas colocações dos colegas aqui. Porque a gente assume esse compromisso quando ela fala preservação ético-moral. Ou seja, eu tenho esse compromisso de me cuidar. Eu tenho esse compromisso de não me deixar invadir por forças negativas. Eu tenho esse compromisso de me cuidar do ambiente, das relações, de como eu me movo no mundo e de que forma eu estabeleço as minhas conexões com a vida, né? Porque eu estou consciente disso, né? E não ao contrário,
de eu ser conivente com as minhas necessidades egóicas e só usar o discurso me enganando. E aí ela segue, né? Então, além desse compromisso que preserva a atitude ética e moral consigo mesmo, isso implica a valorização das suas capacidades de discernimento e de ação. Então, discernir, avaliar, refletir, reconhecer. E isso envolve eu não me acomodar e de uma maneira ir além do que eu estou acostumado e não ficar me dando desculpa. E, ao mesmo tempo, respeitar meu limite. E ter isso que ela falou, de uma certa consciência e respeito diante das minhas condições, porque eu posso incorrer nesses dois erros. Numa acomodação que não se compromete, que se mascara, que se desculpa, que gera esses mecanismos de fugas, ou numa exigência descabida, que eu fico fanático, eu fico identificado de uma maneira com um discurso muito exagerado, mas não dou conta disso. E vou endurecendo, e vou ficando rígido, ou incapaz de uma maneira E aí, muitas vezes, eu acabo transferindo isso para o mundo, cobrando o mundo das pessoas, como uma forma delas não me confrontar com aquilo que eu ainda não consigo dar. E isso também é improdutivo, né? Então, isso é uma coisa bem importante que ela traz aqui para nós. Então, tudo isso, né, fala de uma psicologia da alma, um cuidado com a alma e os valores da alma. Então, a gente não quer assim, não é uma proposta de perfeição, porque isso está muito longe. A gente tem essa meta, né? E a meta é uma possibilidade, é uma direção, né, que a gente quer chegar, é onde a gente mira, mas tem todo um caminho até chegar lá, né? Então, não é uma proposta assim, que eu vou me transformar numa encarnação, ou que eu vou me curar. Não é uma proposta de cura no sentido de eu eliminar as coisas que me geram conflito e dor, né? Porque muitas vezes eu vou ter que aprender a suportar e conviver com isso. Que nem tudo a gente vai conseguir se livrar. Nem tudo a gente vai... A ideia dessa plenitude não é tu ficar, né, dissociado de tudo que é limite, dor, sofrimento, conflito e necessidades, porque a vida é feita disso, né? Então, e por isso que entra esse cuidado com a alma. E, consequentemente, esse trabalho com os valores da alma. E o que seria isso na prática? Alguém pode trazer alguma ideia? Eu teria que colocar vivência também, experiência. No momento que tomei certas decisões de que as coisas não estavam bem comigo, uma das medidas é a alimentação. Só mudar a alimentação, tu já gera um conflito familiar, no mínimo, né? Até você tratar de contornar aquilo, de adequar a prática doutrinária também, que envolve comprometimento, a gente já muda a rotina da família, aquilo vai criando um diferencial em ti que é antipático, né? Chega a ser conflituoso para o ambiente familiar e para os amigos. Então, é uma caminhada de passinhos, né? Ele vai levando anos até você adquirir aqueles novos hábitos, ter firmeza sobre aquilo, né? A trabalhar depois os sentimentos, como a gente vai aprendendo, que os sentimentos causam danos também à nossa saúde.
é um galgar, de fato, que vai trazendo conquistas e bem-estar para a gente, mas desarmonia em outro sentido. Então, é complicado. Ela coloca, né, nesse capítulo 6, essas questões das metas, né, que envolvem. Então, tem isso, maneiras salutares e que ela e um processo prático. Tudo que se faz, pensar antes, ela diz, né? Delineando, avaliando, buscando uma estratégia mais adequada. Quem se equipa de cuidados erra menos. Quem estabelece roteiros e segue-os acerta mais. Depois ela fala de cultivar a confiança, a alegria no trato com os demais. Ela vai falando uma série de coisas práticas. A conversação como elemento catalisador de novas ideias, enobrecimento. Procurar, então, ficar vigiando os nossos pensamentos e banir da nossa atitude interna qualquer crítica ácida, destrutiva, evitar julgamentos, preconceitos e conceitos chulos, negativos, a questão do respeito, manter os requisitos de higiene, a questão da alimentação, a oração, a meditação e a busca de preservar a paz. Então, tudo isso fala de um programa que envolve também o homem de bem, que não é só uma questão, então, de valores morais do ponto de vista de questões mais abstratas. Ela tem implicações práticas. Mas eu queria pensar no interior a isso. Antes de chegar a essas metas todas que são importantes, o que seria para vocês um trabalho com a alma? O que seria para vocês, enquanto essa proposta do homem virtuoso, um trabalho de buscar valor de alma? Bem, eu acredito como experiência, né? O desprendimento, a perda das coisas materiais da vida e o sentido que a gente tem e a clareza que vai demonstrando em cada experiência que a gente passa é tão gratificante e tão grande valor para a alma que eu acredito que isso faz a diferença. É esse desprendimento, essa leveza que a gente encontra em nós mesmos, em relação ao outro, às coisas materiais, às coisas em todos os sentidos da vida, né? Então você vê beleza. Então isso, essa plenitude, esse sentido de viver, faz uma diferença muito grande, né? No sentido de experiência, de vivência e de desprendimento. Quando você se desprende das coisas materiais, você ganha muito em alma. Uhum. Né? Então, uma vez, numa conversa, uma colega chegou para mim e disse: a gente estava discutindo sobre a vida. Ela disse: a vida não é um parque de diversões. Eu nunca tinha ouvido até então essa expressão. E eu acho que é justamente isso, a gente começar a ter consciência de que a vida é algo mais... Não é só tu viver, acordar de manhã, fazer as coisas, entrar naquela mesmice e no coletivo, digamos assim, mas é tu começar a adquirir, saber da tua individualização, tomar consciência do que tu quer, do que tu quer fazer. E eu acho que só quando a gente começa a fazer, ficar mais consciente, centrar mesmo, é que a gente consegue estabelecer metas, atingir objetivos, né? E tentar caminhar, fazer uma caminhada mais tranquila. Uhum. Alguém mais? A vida mesmo vai nos levando, né? Como ela falou, foi um momento de uma conversa. Para mim, acho que foi o crescimento da família, onde tu começa a perceber que
Tu não deve, não está correto aquela bagagem que tu traz da tua família, que há várias coisas a considerar, a refletir, porque tu também está produzindo uma família, tu é responsável por seres, né? Então a gente começa já com mais conhecimento, com uma cultura mais moderna, a ter novos acessos, e eu acho que é uma questão de amadurecimento, né? Que a vida vai nos possibilitando. Então a gente reconhece esse desajuste com práticas, com a método familiar, as culturas que a gente carrega, né? Isso faz a gente buscar conhecimento e vai acontecendo. Mais alguém? Eu acho que o nosso crescimento interior é tudo isso que as pessoas falaram até agora. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante também, é que tem que ser uma coisa que vem de dentro da gente, do nosso coração, aquela vontade. Porque quando realmente a gente tem isso introjetado dentro da gente, a gente começa a agir naturalmente de uma forma melhor com os outros, a encarar as nossas dificuldades com mais paciência, vendo que, na verdade, não são provações, mas são aprendizado. Então, eu acho que tudo isso vem de dentro, é um trabalho íntimo que a gente tem que fazer. Eu achei interessante aqui no Espelhos da Alma uma parte que fala de que nós temos a capacidade de evoluir conscientemente e que nós não somos fruto do acaso evolutivo e temos que ter coragem, então, de abandonar o trilho seguro da massificação e desbravarmos a floresta dos nossos medos. Em algum momento veremos florescer uma vida nova, que é justamente a gente fazer essa diferenciação, né, do coletivo que nos aprisiona alguns conceitos e, a partir dali, conscientemente evoluir individualmente. Cada um responsável por si, como todo mundo falou, mais ou menos isso. Né? Então, assim, né, gente, a gente tem ainda uma necessidade muito grande de ser reconhecido, de ser aceito, de ser amado, né? E, em função da gente não confiar muito em nós e depender ainda da confirmação do outro para se reconhecer, a gente faz esse pacto com a consciência coletiva, né? E ficamos prisioneiros de imagens e necessidades que o mundo vai nos dando e, de alguma maneira, nos impondo como forma de estar dentro do mundo e sermos aceitos e assim, aparentemente amados. E isso vai criando realmente um pacto de mediocridade e um compromisso que torna a nossa dimensão humana muito movida por uma condição que é essa, né? Dos modelos e mitos que o mundo cria. Então, romper com isso é fundamental. Então, essa atitude de ser consciente é romper, de um lado, com esses mitos, né? E, de uma maneira, fazer essa caminhada para dentro de si. E isso pressupõe também romper com as amarras dos atavismos religiosos, que a gente foi assimilando durante os anos, né? Que é a ideia de culpa, pecado. E aí eles trazem a ideia da hamartia, que a hamartia, ali no livro tá digitado errado, o R, mas tudo bem. A hamartia é um termo grego que fala do erro trágico, né? Está ligado à tragédia, onde Aristóteles falava do herói que cai em erro, cai em desgraça, e daí tem que reverter aquele quadro trágico se recompondo com os deuses, né? Então, para gerar comoção e identificação em relação à plateia que está assistindo a tragédia, né? E a hamartia
depois vai sendo usado com a ideia de pecado, que a Hermatinha está ligado, do ponto de vista etimológico, a errar o alvo. Então, na tragédia, isso não tem a ver com intenções. Porque todo herói trágico, ele é um homem de bem. Ele não pode ser um cara muito malvado, com intenções muito terríveis, porque as pessoas vão se identificar com ele e vão achar que ele realmente né, não merece a piedade e a compaixão dos deuses. E não pode ser um cara tão maravilhoso assim que não erre. Então, um homem que seja probo, que seja honesto, comprometido, e que por uma questão do destino, muitas vezes, né, como é a questão do Édipo, ele acaba caindo em situações desfavoráveis e, consequentemente, caindo em desgraça. Então, errar o alvo não importa se ele foi intencional ou não importa, ele se perdeu. E agora ele tem que se reencontrar. Então, essa ideia de errar o alvo implica também nesse trabalho da gente, à medida que a gente assume, tem mais consciência em relação a nós mesmos, né, a gente assume que a gente erra. Então, errar faz parte. Se equivocar faz parte. Se perder faz parte. Não tem problema nenhum, porque a gente não sabe tudo. A gente tem questões, a gente tem elementos que trazemos arraigados de outras vidas que são muito difíceis de se libertar. E não vai ser de outro que isso. Então, de uma maneira, esse processo que envolve um valor de alma, envolve duas coisas. Envolve realmente reconhecer que tudo tem alma, tudo tem um sentido de alma, então a gente tem uma escuta em um olhar baseado na alma, ou seja, um olhar que existe vida psíquica, vida espiritual em tudo, e começar a pensar e se relacionar com as coisas a partir disso. Envolve buscar deslocar a morada do cérebro para o coração. Então, isso é uma via que envolve um cuidado, uma atenção, isso envolve um exercício de valor de alma, então de coração, e não apenas de conceito. E é isso que a gente faz, a gente conceitua, a gente procura ir ao encontro desse conceito, e aí fica mais fácil a gente mascarar. E não é uma questão conceitual, é uma questão de reconhecer a alma em nós também, né? E isso pressupõe contemplar toda a nossa totalidade. Porque existe uma frase lá da psicologia arquetípica, que trabalha com essa noção de alma, que diz: a alma pede todas as coisas. Então, se a alma pede todas as coisas, ela pede o reconhecimento e aceitação dos lugares sombrios e da nossa natureza mais escura. E na medida que a gente acessa esses lugares e essa natureza com o olhar da alma, aí não é um exercício de confronto entre o conceito e o ideal e o lugar que a gente se encontra. Porque isso gera, muitas vezes, essa dissociação, esse conflito. E a pessoa dissociada é a pessoa neurótica, né? Tanto é que diabolos, né, vem dividir. Diabo é aquele que divide. Diabolos é o dividido. Então, e por isso que a gente acaba mascarando com esse jogo de persona. Porque como a gente não consegue atingir, a gente acaba, de uma maneira, escondendo nossas fraquezas, justificando elas, de alguma maneira, ou negando esse aspecto sombrio dentro da gente. E aí a gente não consegue fazer esse caminho. O aspecto, Gelson, também quando a gente consegue se dar conta de que que fez até um determinado momento uma caminhada equivocada na convivência com os outros, seja onde for, no trabalho, em casa, na sociedade espírita em que se trabalha, e a gente consegue, né,
nesse processo de autoconsciência, fazer, nos entender, nos conhecer melhor e fazer algumas transformações, fica, às vezes, as pessoas nos acham diferentes, né? E a gente corre o risco, muitas vezes, de ficar um pouquinho apartado, né? Porque a gente se torna um pouco mais natural, mais senhor de si mesmo, né? E já consegue identificar uma projeção, já consegue identificar uma máscara, né? Que antes se movimentava e se apresentava com facilidade, agora a gente já está mais atento, né? Eu tenho notado na minha relação familiar, na minha relação dentro do grupo em que eu trabalho, na sociedade espírita, é um pouquinho esse estranhamento por parte das pessoas, porque eu estou conseguindo, e aí eu já não sei o quanto isso é totalmente real, o que tem de ficção, né? Eu estou conseguindo ser diferente, já consigo enxergar coisas que antes não me passavam batidos, né? Então, às vezes, eu fico até um pouco antipático, né? Mas assim então, é o seu... conflito que eu estou vivendo também. Mas se o caminho da alma é um caminho de acolhimento, de cuidado, que envolve aceitação, isso envolve também uma postura conosco e com o outro. E aí também o nosso coração sente de esperança, né? Então, a Joana fala da terapia da esperança, da confiança na vida, na confiança em nós, na confiança no outro. Porque esses aspectos sombrios e aparentemente negativos também têm alma, têm um valor de alma. E se tu consegue enxergar com o olhar da alma, tu não age de maneira preconceituosa e distante disso. E a gente vê que esse movimento de alma, mesmo a partir dos lados mais obscuros e sombrios da nossa personalidade, ela tem também uma intencionalidade, uma lógica da alma, que é positiva, do ponto de vista da totalidade, mas que errou o alvo. E aí, na medida que a gente consegue reconhecer isso e olhar para isso de uma maneira não dogmática, não julgadora, não distante, a gente consegue ter mais condições de se transformar. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. O Thomas Moore, que é um psicólogo americano, comentava de um paciente dele que se sentia que era muito dependente. Dependente e acabava sendo também submisso nas relações, dependente na vida. E ele começou a se dar conta disso. E ficar com raiva dele mesmo por ser dependente. Por ter esse jeito de funcionar e não queria mais ser dependente, né? E aí o Thomas More falou assim, como é que ele via essa dependência, né? Como é que ele enxergava essa dependência para ser negativa? Daí ele explicou e aí o Thomas questionou ele e falou assim, mas por que ser dependente é ser ruim? Porque na vida a gente depende um do outro. Tem coisas que a gente não pode. Então, de uma maneira, da nossa realidade humana, e em alguma medida todos nós vamos viver isso, esse lugar de vulnerabilidade, de dependência, de fragilidade, que nos pertence. E por que é difícil tu ficar nesse lugar? Então, será que o problema é a dependência? Ou o problema é de que maneira tu vive essa dependência? Né? Então, na medida que tu consegue olhar para aquilo que parece feio, negativo, destrutivo, com um olhar de alma, tu tira essa dissociação, né, que é neurótica, e pode pensar assim, como é que eu posso ser dependente sem que isso me limite a minha vida?
ou sem que isso seja uma experiência negativa. Ou como é que eu posso também suportar a minha dependência em algum momento que eu vou me deparar com ela. Né? Então, a gente é convidado a visitar esses lugares que para nós são insuportáveis, são difíceis, e muitas vezes a gente foge deles, mas que nos pertence. E aí a gente pode acolher isso e poder dar um sentido de alma para isso, que dignifica aquela experiência e busca um programa e um movimento que seja favorável ao nosso crescimento. E contempla a nossa totalidade. Então, sem esse reconhecimento da nossa totalidade, sem reconhecimento desses valores de alma, sem essa postura consciente, sentada no self, esse programa de saúde e esse caminho do homem do bem não pode acontecer. Então, não é simplesmente uma normativa. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. O homem de bem é isso, o homem de bem é aquilo, o homem de bem não mente, o homem de bem não mata, o homem de bem, né, fala a verdade. Não é descer um monte de regras que a gente se torna homem de bem. Não é a gente compreender isso conceitualmente que a gente é homem de bem. A gente tem que se reconciliar conosco. Eu queria que tu falasse mais sobre isso, mas acho que tu acabou de falar. Se entendemos, então, que o mal habita a natureza humana independente da nossa vontade e que ele não pode ser evitado, o mal entra na cena psicológica como o lado oposto inevitável do bem. Será justamente desse confronto que poderemos ter o benefício de um novo desenvolvimento. O nosso mal estará a serviço do bem. Uhum. Porque isso que a gente está chamando de mal é mal, muitas vezes, em relação à atitude do ego. Né? E porque essa dimensão clara e escura do nosso ser está falando exatamente disso, de perspectivas diferentes. E aquilo que não fala ao ego, que não diz respeito ao ego, eu vejo como oposto, como meu inimigo. Então, na verdade, essa ideia de sombra, para Joana de Ângeles e para Jung, não é tanto a ideia do mal em si, mas a ideia do outro que eu não consigo reconhecer em mim. E esse outro, por ser muito diferente de mim, me assusta. E aí eu vejo ele como mal. Não que o mal, do ponto de vista psicológico, não exista. No sentido que tem coisas destrutivas, tem coisas negativas, tem coisas que me infelicitam. Mas, muitas vezes, isso está muito mais na atitude inadequada do ego do que propriamente de uma natureza maligna que a gente carrega. Como diz o rimo, o problema da nossa escuridão, o problema do mal, não está na nossa escuridão, mas está na nossa luz. Né? Na medida que eu acho que eu não tenho escuridão, que eu não tenho sombra, aí começa o meu problema, porque a coisa da onipotência, da arrogância, esse é o pior mal. Né? Porque isso nos deixa cego, achando que a gente está na luz e a gente não está na mais completa cegueira, escuridão. E aí a coisa começa a complicar. A minha cabeça está meio complicada em algumas coisas, porque eu venho estudando muito, venho aprendendo na religião espírita, no kardecismo, e eu enxergo muitas coisas que existe em nós, uma luz, uma coisa que está sendo tapada por diversas. Então, autodescobrimento, buscar todas essas, realmente, tem em nós. A gente não tá buscando algo, a gente tem em nós que está sendo fechado realmente para um esclarecimento, porque quando eu saio daqui, eu sei exatamente o que eu fiz, o que eu errei durante o dia, realmente, né? Eu tenho consciência, tem sinais que estão me dando, e eu não consigo, e muitas vezes eu não quero enxergar. Mas existe essa clareza dentro de nós. Existe uma luz que é fechada com diversas coisas. A gente está reaprendendo a viver. Eu acho que a gente era Deus e se transformou no que é hoje, um homem, entendeu? Não é o contrário. Eu acho que a minha cabeça está entendendo dessa forma, realmente. Existem muitas coisas que a gente se fechou numa coisa que
que tem que reaprender, a redescobrir, né? Então, realmente, tem coisas que... A gente vai encontrar lá nos Espíritos, né, que a lei divina está dentro de nós, nossa consciência. A gente vai encontrar que a angelitude está dentro de nós enquanto potencial. O self é, ao mesmo tempo, o princípio e a totalidade, é o começo e é o fim, porque ele representa também a imagem divina. Então, se a gente é filho de Deus, a gente carrega, de alguma maneira, essa imagem e os elementos que envolvem essa dimensão do divino. Mas isso tem que ser conquistado, né? O problema é que nessa trajetória a gente por N questões, né, que hoje a gente não tem como abordar, a gente vai realmente fazendo uma atitude muito reducionista e de entendimento muito limitado e parcial, em nome dessa verdade, que não é uma verdade, mas sim é um jogo que tem a ver com os interesses do ego e da consciência coletiva, que faz a gente se perder da gente e viver essa vida dissociada. Daí essa questão da sombra acaba sendo a projeção dos elementos que muitas vezes, em termos de conteúdo, não são malignos, mas por serem rejeitados, acabam agindo e funcionando de maneira negativa para fazer um contraponto ao ego. E aí a coisa se complica. Eu queria só comentar é que muitas vezes nós não nos damos conta de que ou a gente não aceita que não tem o controle sobre tudo. Então, é um pouco assim, falta de fé também. Porque a vida, ela de alguma forma, né, o planejamento divino acontece, situações em que nós nos descobrimos, em que nós vamos nos transformando de uma forma... aquilo que a gente deseja tanto e que tem raiva porque não consegue, é porque nós queremos um tempo que não é o tempo. Então, muitas vezes acontece que a vida nos proporciona alguma ocasião, alguma situação em que isso desabrocha quase que naturalmente, como tu falaste, né? Então, a gente observa isso na vida da gente a todo momento. Kardec coloca para a gente assim que a doutrina espírita, a partir da materialização dela, né, ela passaria por 3 estágios distintos, né? O fenômeno, o questionamento, a filosofia e depois a transformação, a mudança, né? Eu acredito assim que diante da gente estar vivendo num planetinha de provas e expiações, só o segundo, né, da escala dos mundos, né, a gente vive ainda uma condição psicológica muito primária. O André Luiz, no Libertação, vai dizer que a gente trabalha, né, com a razão há só 40 mil anos para fazer transformações. E ele usa o termo psicologia, né, ainda é tudo muito recente. A gente tem que ter muita calma com a gente mesmo. Então, eu acredito que nesse aspecto também, não só a doutrina espírita, Kardec aponta, o genial Kardec, né, aponta esses 3 aspectos a serem observados, né? Eu acho que nesse momento também a psicologia da Joana, ela exige da gente esse tipo de maturidade também. E se a gente terminar essa encarnação tendo consciência, né, daquilo que a gente consegue fazer de certo e de errado, sem querer fazer grandes mudanças, conseguir enxergar as coisas acontecendo de maneira lúcida, já eu considero que eu acho que isso é o ponto máximo, sabe? Claro. A descoberta, é conseguir enxergar o fenômeno, né, sem se permitir envolver por ele, usando assim um mínimo de razão, de bom senso, né? Conseguir enxergar, detectar, eu já acho maravilhoso. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Bem, então, essas metas do homem de bem que o Evangelho coloca, elas têm que se transformar em metas no contexto da vida de cada um individual, nesse processo de autoconhecimento. O que eu tenho em mim ainda que me distancia, né, dessa plenitude, dessa realização? Aonde eu me perco? Aonde estão meus desafios maiores? Que fantasias
move a minha vida? Quais são os sentimentos que, de uma maneira, estão por trás dessas fantasias, da qual eu tenho que reconhecer para lidar comigo mesmo? Então, esse é o processo que começa, né? Então, a psicologia de Joana é uma psicologia muito, realmente, positiva, favorável, de apaziguamento, mas não acomodação, né? De tomada de consciência sem rigidez e uma imposição desumana, mas num compromisso que anseia mais por amor, né, do que propriamente por uma consciência fria e dogmática que está ali dizendo tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não, eu quero fazer, porque eu quero o melhor para mim, né? E isso envolve poder suportar essa minha divisão, né? E criar um diálogo favorável, criativo com as minhas partes, de maneira que eu possa aproveitá-las em nome da realização do meu self. E assim a gente começa contemplar essa caminhada que é a meta em favor desse homem virtuoso. Então é isso, gente.